Pois não, presidente, eu estava tentando fazê-la agora, quero cumprimentar Vossa Excelência e aproveitar e cumprimentar o nosso querido deputado Tadeu Alencar, que acaba de fazer uma manifestação no tempo da liderança da oposição, brilhante como de costume, recordando o DNA do PSB de compromisso com a democracia brasileira, tão bem espelhado pelo ex-governador Miguel Arraes, que, como eu dizia ontem, pagou o preço da sua lealdade à democracia com anos de exílio e com a prisão aqui no Brasil antes de seguir para o exílio. Esse momento, de fato, que o Brasil vive é um momento muito grave. O PSB, nosso partido, tem procurado dar sua contribuição nesse momento. Além de apresentar ao ministro da Economia 25 medidas que consideramos emergenciais para garantir recursos para a proteção da saúde e da vida dos brasileiros, nós também apresentamos outras medidas que tinham por objetivo e têm por objetivo proteger a economia e fazer com que os empregos não desapareçam e com que as pessoas não fiquem sem renda. Foi nesse sentido que nós, do Congresso Nacional, aprovamos o auxílio emergencial de R$ 1.200 por família, 2 cotas de 600, incluídas aí as mães solteiras, agora os pais solteiros também, e tomamos, além disso, a medida acertada de socorrer estados e municípios que já começam a se deparar com caos, mesmo não tendo o Brasil nem de longe chegado perto do pico dessa pandemia pavorosa que assusta o país e assusta o mundo. Hoje, por sinal, 407 brasileiros e brasileiras, nas últimas 24 horas, melhor dizendo, morreram dessa pandemia. 407 pessoas no Brasil morreram nas últimas 24 horas por conta dessa pandemia. Se fosse um acidente aéreo, seria mais do que todos os passageiros das maiores aeronaves em operação no Brasil. Tomaria certamente os telejornais de todas as redes de televisão. Mas, lamentavelmente, isso não choca o presidente da República, que agora, nesse momento, está fazendo uma transmissão ao vivo, continuando a fazer pressão pelo fim do isolamento. O Brasil sem rumo, o seu ministro da Saúde sem ser assertivo, sem ser claro de que as pessoas devem manter o isolamento, as imagens da imprensa, aliás, outra profissão essencial que deve ser protegida porque está sendo fundamental para desmentir as fake news que são espalhadas pelo governo e por seus apoiadores, a imprensa mostrando as pessoas chegando no shopping, saindo sem máscara, ou seja, a contaminação continua a crescer. E o governo é o grande responsável por isso. Não apenas por não saber como enfrentar a crise, o que a sua incompetência justificaria, mas, sobretudo, por agravá-la, o que é causado por sua irresponsabilidade, pela inconsequência do responsável maior pelo governo, que é o presidente da República. Criando crise onde ela não há, comprando briga com o ministro da Justiça e com o ministro da Economia, apresentando um plano chamado Pro Brasil, que o Ministério da Economia sequer dialogou sobre ele. Percebam que sinal de caos, de confusão. E agora a notícia da demissão do ministro Sérgio Moro por conta da troca do chefe da Polícia Federal sem que isso tivesse sido acordado com ele. Ou seja, é como se o Brasil não tivesse problemas suficientes para que o presidente da República gerasse ainda mais instabilidade, mais preocupação, bolsa caindo, dólar subindo e essa sensação de caos que se espalha pelo país graças à irresponsabilidade do presidente da República. 407 pessoas mortas é praticamente o dobro do último número recorde que o Brasil atingiu em mortes nessa pandemia. Tinham sido 217. Agora, 407, praticamente o dobro. Será que o governo não terá um mínimo de bom senso? Será que as cenas de Manaus, tristíssimas, terão que se espalhar país afora, por todo o campo? Será que o governo vai permitir que isso aconteça sem que o presidente da República tenha um mínimo de equilíbrio, responsabilidade e chame o país ao isolamento, colocando na frente da sua preocupação com a sua reeleição, com os números da economia para tentar se reeleger, colocando à frente disso a preocupação com a vida das pessoas? Será que em momento algum o presidente da República cederá ao bom senso, terá a preocupação em proteger a vida dos brasileiros?
Essa é a nossa denúncia, presidente. Essa é a nossa preocupação. Eu passo os 2 minutos restantes e peço, presidente Marcos Pereira, que Vossa Excelência me permita ceder os 2 minutos restantes ao deputado Denis Bezerra, cujo projeto vamos aprovar daqui a pouco junto com os outros dos demais parlamentares. Obrigado, presidente.